Estamos começando mais um programa Guardados da Memória. Seja bem-vindo. A nossa entrevistada de hoje é advogada criminal, mãe de 3 filhos, professora aposentada e atualmente trabalha com o Centro de Idoso. Em seguidinha, depois da vinheta, a nossa entrevistada, Ângela Gervásio. Nosso programa Guardados da Memória de hoje vai conversar com Ângela Gervásio e para isso nós vamos até a casa dela para falar com ela. Dona Ângela, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, antes de mais nada. É um prazer, Paulo, te receber e receber toda a tua equipe. Eu começo lhe perguntando, Dona Ângela, como é que começa a sua vida profissional? A minha vida profissional começou não muito cedo, porque eu tenho 3 filhos, né? Mas, inicialmente, ainda quando solteira, eu trabalhei na FUNBA. Eu trabalhava com a Faculdade de Direito, Ciências Contábeis e Economia. Aí casei e, por um período, fiquei meio em função do lar. Nesse meio tempo, nasceu o meu primeiro João, que hoje é meu colega, né? Colega de escritório, advogado, e por acaso, aí comecei a fazer o magistério que me faltava, e depois que ele nasceu, eu pensei em voltar a estudar. Fiz o primeiro ano no 15 de novembro, né, hoje Justino Quintana, e um certo dia eu desci, era dia de pegar o boletim, e vi uma fila na antiga Centur, e para que é isso? Nós perguntamos, eu e uma colega, é para trabalho, e nós... Eu queria trabalhar, lógico. Entramos na fila, quando chegou na minha vez, eu perguntei para que é. E eu lembro até hoje, com muita saudade, do Capilé, ficou grande amigo. Para que é? E ele disse para trabalhar na TV Bagé. E eu digo, não, estou saindo de pé pelo braço. Não, é tu mesmo que eu quero. Era uma seleção. Era uma seleção, mas a gente não sabia que era para emprego, mas não sabia nem, não tinha ideia para que era. Aí nós começamos ali, a primeira seleção. Entrevista, não sabia nem para quê. Sobe o morro a pé, né? Não tinha ônibus, na época não tinha carro. E foi várias e várias seleções, porque era muita gente, foram selecionando. Tá? Eu sei que chegaram aos 6, 7 por aí, e eu fui selecionada. E muito estranho é que eu não contei para ninguém. Eu tinha meu filho pequeno, ele tinha uns 8, 9 meses. E a minha mãe costurava, era costureira, e ela era a pessoa que ia fazer os uniformes dos futuros funcionários para a inauguração. Aí... Coincidência. Coincidência, ninguém sabia, até que foram para tirar as medidas, né? Aí eu tive que dizer, na época era o senhor Aceli, o Galinho da difusora, João Henrique, né? O seu Pedro Jardim, já falecido, o doutor Djalma, Maurente, era Antoninho Ferreira, eram os diretores, né, da TV. Aí eu tive que dizer que tu vai ter que tirar minha medida porque eu vou trabalhar, mas não sei em quê. Bem, aí chegando lá, porque no início era mais ou menos, né, todo mundo ia, eles iam, o pessoal já estavam aí da RBS, eles estavam assim vendo onde. Então a gente fazia recepção, fazia de tudo um pouco. E assim eu comecei. Fiz um tempo recepção, o Marcos Profes, um profissional. Marcos Profes foi o primeiro diretor da TV Bagé. Primeiro diretor. Uma figura espetacular, né? Muito da minha vida profissional e da minha vida pessoal eu aprendi com ele. Aí eu comecei, me entregou nas mãos, eu fiquei uma semana só fazendo um curso em Porto Alegre, e ele me entregou a produção de um programa que se chamava Desfile no 6, 15 para meio-dia, todos os dias, de segunda a sábado. Era ao vivo naquela época já? Ao vivo, direto. Quando saía o sinal do RBS, a gente tinha que tocar 3, 4 horas. E também o Clubinho, que era um programa com a tia Leda, da Biblioteca Infantil, que eu produzia. Ela tinha os pais doentes, pessoas idosas, em Dom Pedrito. Quando ela faltava, eu tinha que fazer o programa também.
E aí a senhora virou apresentadora. E aí, pois assim que virou. Um certo dia, ele estava apresentando, a tia Leda não estava, eu estava atrás com as câmeras, né? Ajeitando, chegava à escola, um programa infantil. E ele me chamou, sempre me chamava nos intervalos, e eu acoquei do lado dele, assim. E ele me disse assim, começou a conversar um pouquinho, me passa o microfone, estás ao vivo. E aí? Aí começou. A partir daí, também os programas especiais, como gravação de carnaval, na Associação Rural, épocas de Páscoa, aqueles eventos todos, né? Eu produzia e também aí virei produtora e apresentadora, mas mais produtora todo o tempo, naquela correria, né? Porque 45 minutos diários não é fácil para Bagé, né? Esse era o tempo antes? Esse era o tempo. E bastante. Era diário, bastante, mais o infantil também 45 minutos. E era ao vivo assim, direto ou tinha intervalos? Direto, só os intervalos para as propagandas, os comerciais. Fora isso aí, direto. E a gente fazia poucas gravações externas, só nos especiais, mas era direto. Aí nós tínhamos que arrumar quem fazia decoração, que nós temos uma saudade da Aldema, né, que já faleceu, era quem decorava as lojas, a gente fazia desfiles, né, porque nós tínhamos apresentadoras como a Josefina Pimentel, Maria de Lourdes Colmo, Facionir Lopes, Maria de Lourdes Macedo, Regina Gomes, Regina Quadros, era uma turma de... Então nós tínhamos um cabeleireiro, que era responsável por preparar, e as lojas que faziam o desfile, e ao mesmo tempo, não todas as vezes, mas algumas vezes elas vestiam apresentadoras, e a gente entrava. Naquela época, tudo era feito aqui, ao vivo, né? E foi muito bom, fiquei 5 anos ali. Só saí quando meu pai faleceu e deu a causalidade do seu Marcos, recebeu uma proposta numa outra emissora, até nos convidou para acompanhá-lo, mas meu marido trabalhava aqui, função da mãe, né, recém-viúva, com um filho pequeno. Eu já tinha meu segundo filho, porque eu ganhei o João Luiz, né, que é o do meio, que muitos chamam Gervásio, meu sanduíche. Ele nasceu lá, quando eu estava lá. Inclusive, eu tive as dores do parto lá na TV Bagé. E foi um período muito, muito bom, mas eu fazia paralelo, aí eu passei para o Espírito Santo para poder concluir o magistério. Aí a viatura da TV me esperava na frente, porque eu comprava um sonho, imagina, doce, né? Mas era o que eu podia comprar para comer depois do programa, porque aí eu não tinha hora. Terminava o programa, começava a produção e os contatos, né? E não tinha hora para sair. Esse foi uma experiência muito grande e que eu, assim, agradeço, porque ali eu aprendi muito. A senhora não quis seguir na comunicação? Eu estava com a função no magistério, eu concluí o magistério, e era um grande sonho, eu dizia sempre, eu não vou morrer sem ser professora. Aí ele foi embora, eu pedi demissão, eu concluí, fiz meu estágio, e foi quando eu entrei num projeto de seleção também, num projeto de férias, onde escolheram, nós passamos por um grande treinamento, onde escolheram as escolas com maior índice de reprovação para um trabalho de férias. E nesse processo todo eu fui escolhida como, em primeiro lugar, como a diretora de férias da maior escola em índice de reprovação, que foi justamente Julinha Taborda, a escola que eu voltei depois a ser professora, interventora, né, no período de intervenção. Depois eu fui diretora e me aposentei ali. Como é que foi o período no magistério? No magistério comecei, né, nessa seleção como diretora de férias. Acabou, as pessoas que se destacaram mais, eram 10 contratos, que o delegado na época, professor Antoninho Ferreira. Falecido vereador Antoninho Ferreira. Exato, vereador, pessoa muito querida. E ali eu fui para Dario Lassance, tive um tempo lá, naquele período que levava 9 meses para receber, 10 meses para receber do Estado. Atrasado? Era assim, né? Quem entrava sabia que não recebia em seguida. E eu levantava às 5 da manhã para ir até a praça da estação, tomar o ônibus para ir para a escola, voltava, eu tinha aluno particular, e aí nesse meio tempo eu também comecei, a comunicação não saiu da minha vida, né? Só que aí veio o rádio. Aí eu lecionava particular de noite, em casa. Aí eu voltei para Bagé,
Nesse meio tempo, ele foi até a escola, eu havia pedido para voltar, eu não recebia, era difícil, né? Dinheiro para ônibus todo dia sem receber. E em contato com os diretores, eu tinha 5 escolas que as diretoras tinham como me pedido. Aí eu acabei indo para a escola Silveira Martins, minha querida escola, onde eu estudei, onde os meus filhos estudaram e onde eu fui trabalhar como primeira série, que eu sou professora tanto de História e Geografia, e antes o SPB, né, eu fiz Estudos Sociais, mas na época não, era só magistério. E eu sempre amei alfabetização, né? Então eu me considero não professora de História nem de Geografia, sim alfabetizadora. Aí eu fui para o Silveira, nesse meio tempo eu tinha meus alunos particulares, que a maioria eram filhos de colegas, hoje de médicos, hoje alguns médicos, alguns advogados, enfim. Colegas dos meus filhos eram de aula, né? Dava aula numa sala, meu filho estudava na outra. E neste meio tempo, com muita saudade, com muito orgulho que eu conto, tudo muito difícil, né? Situação financeira difícil, filhos pequenos, trabalhava dia e noite, né? Eram tempos difíceis aqueles? Muito difíceis, muito difíceis. Além de tudo isso, imagina, né? Trabalhar, escola, trabalhava, sempre vendia produtos como Avon, coisas assim, porque era pouco, né? Sempre foi pouco trabalho, o valor que a gente recebia, o salário magistério. Com os filhos pequenos, tinha sempre uma grande preocupação com o futuro deles e muito medo eu tinha de não vê-los crescer. Então a minha vida... Por que não vê-los? Pelo trabalho? Não, eu realmente tinha medo de morrer. Por quê? Eu acho que é uma preocupação de mãe. Né? Tu vê os filhos ali, aquela preocupação, primeiro, de tu quer ver eles crescerem, ver se formarem, ver eles se tornarem pessoas do bem, pessoas formadas, que é o sonho de toda mãe, né? Para que possam entrar no mercado de trabalho. E aí fazia com que a gente corresse cada vez mais. Então, eu e o marido correndo de tudo que era lado, ainda dava aula particular. Nesse meio tempo, eu um dia recebi, na saída, eu esperava na porta, aluno por aluno, eu entregava para os pais, no Silveira Martins, e uma pessoa muito querida, que é jornalista, eu acho que está em Caxias, né, a Silvinha, que é a Cibe, que filha do coração da professora Silvinha Petrucci, professor Petrucci, um dia me perguntou, olha, professora Silvinha, mandou te perguntar por que tu não faz faculdade. Eu, nesse tempo, trabalhava na Rádio Clube também, eu tinha 2 programas. Na Rádio Clube? Na Rádio Clube. Eu descia com os alunos e os meus filhos, à tardinha, para o programa infantil. E de manhã, eu tinha outro, que era um programa, que era o Clube dos Pais, um programa social, com entrevistas, e também, sempre arrecadando, programa social. Isso na década de 80? Mais ou menos por aí. Aí, eu disse, olha, porque não tem condições, né? Bom, ele mandou te dizer que tu pode escolher a faculdade. Como eu estava envolvida com a educação, claro que... E o meu sonho era fazer psicologia, na época, ou artes. Psicologia não tinha em Bagé. Artes, que toda a minha família... Eu venho lá dos meus avós, todo mundo é ligado a artes, tanto que eu respiro arte. Mas tudo assim, no improviso, nada de curso, eu invento coisas simples, mas eu gosto muito, mas eu não tive oportunidade, é um sonho que eu ainda tenho de poder fazer algum curso. Aí foi quando eu fiz estudos sociais. E neste meio tempo eu era espírita. Kardecista? Kardecista, do Bom Samaritano. E eu conversei com um saudoso Ney Paiva, né, que era o diretor da casa, e ele disse não. Ir no presídio, não, muito pesado. E eu teimei. Aí eu me agrupei com o pessoal da Igreja Católica, Dona Maria Luco, e uma amiga Lola, hoje nossa aluna, no 112, e fomos um 7 de setembro. Chegamos lá e me apresentaram e disseram, olha, ela vai trabalhar com vocês na parte espírita e nós vamos para a parte católica, eles já faziam um trabalho. E ali nós começamos. E neste meio tempo sai o nome da gente no jornal, na rádio, né, os vestibulandos, e eles me cobraram. Por que não fazer direito? Se tanto eu ajudava eles e que eles precisavam que eu fizesse. E ali
Eu dizia na época promessa, hoje eu sei que foi um voto que eu fiz, que se Deus me desse saúde, condição financeira, eu faria direito. E Deus é maravilhoso, né? E assim foi, porque eu acabei estudos sociais em julho, agosto eu estava entrando para fazer direito já com 3 filhos. Aí nesse meio tempo nasceu o meu caçula, o João Roberto, e comecei a fazer direito. Aí eu já estava trabalhando na prefeitura com o Dr. Vargas, na primeira administração dele. Eu era responsável por todas as creches que hoje os EMEIs, né, que são pela SMED, e menor de rua, onde criamos o albergue. E fiquei durante aquele tempo todo nesse trabalho, sempre buscando o social e tal. E assim foi toda a vida. Concluí o direito, apaixonada pelo direito criminal. Me diziam assim, namora com crime, casa com civil. Não. Eu namorei, eu sonhei, eu namorei, eu casei e eu morrerei trabalhando no crime. Por que o crime? Sabe que, às vezes eu fico pensando, é uma área muito difícil, e uma área que não tem a recompensa financeira, é uma das áreas do direito muito menor que as demais. Mas é um trabalho que me gratifica, porque eu posso fazer também o social, porque eu posso trabalhar na recuperação daquela pessoa. Eu não olho aquela pessoa como muitas pessoas olham, um bandido. Os seus clientes hoje são os desassistidos, os que estão presos, por assim dizer? Não, eu trabalho com o direito criminal em geral. Tenho muitos clientes soltos, né? Ou pessoas que nunca irão ser presos, mas trabalho também desde o início. O meu primeiro júri, isso é muito, muito, muito estranho. Eu nunca assisti um júri durante todo o meu período de faculdade. Por quê? Porque eu era professora. Eu tinha direção de escola, como é que eu ia sair para assistir um júri? Aí houve uma época que eu trabalhei também na delegacia de educação na época, onde eu fazia um curso, que a gente fazia vários cursos. Foi bem naquela época que houve um problema com os assentados, acampados numa fazenda aqui no interior. Eu estava lá, eu vim, o Dr. Matias era o chefe de gabinete do governador Colares. Matias Nagelstein. Matias Nagelstein. E nós, Pompeu de Matos trabalhava ali, nós íamos juntos para Bagé naquela época, porque eu era responsável pela educação e assistência dos acampados e assentados, quando na coordenadoria, hoje coordenadoria, antes delegacia de educação. Então, assim, ó, sempre muito envolvida, sempre vendo as coisas e querendo achar que eu poderia resolver, que hoje eu sei que não, né? Mas pelo menos uma pequena parcela. E daí começou, sabe, a vontade de poder fazer mais e entrei para o direito criminal também com este propósito, atendendo um pedido deles. E ali se fazia um trabalho, na época, hoje tudo diferente, fazia um trabalho de psicóloga, de assistente social, de confidente, de mãe, de tudo. Porque o presídio era diferente do que é hoje, né? Hoje nós temos uma segurança totalmente diferente, os presos, né, são diferentes, mas eu tenho grandes amigos presos. A senhora faria esse trabalho hoje? Eu faço esse Ainda trabalho. faz esse trabalho Ainda hoje? faço. A senhora sente uma diferença entre o preso de antes e de hoje? Mudou muito a vida social dentro do presídio? Sim, mudou, principalmente porque o presídio hoje é um presídio regional e recebem presos de todos os lugares. E aí há um certo, eu digo assim, um conflito até de costumes, mas eu continuo ainda apaixonada, mesmo que hoje, lamentavelmente, nós estamos vivendo um caos, né, do sistema penitenciário a nível nacional, talvez internacional, mas principalmente Bagé. Eu sou primeira secretária do Conselho da Comunidade também. Bagé já vive esse caos? Bagé já vive porque há poucos meses eles colocaram fogo, né, em 22 de dezembro de 2016. Sim. E aí até hoje nós temos praticamente metade do presídio destelhado, com lonas pretas, dia de chuva é muito terrível. Alguns foram transferidos, outros não. Então é muito difícil, isso dói muito. E isso não me faz bem.
Nós tivemos uma reunião com o conselho, onde foi uma reunião muito emotiva, porque a gente se sente impotente diante nós consideramos descaso, né, de muitas autoridades competentes que teriam, neste momento já, que ter uma solução, que dar uma solução à sociedade. Porque não é ele só, a família, os filhos sofrem, os profissionais que estão lá, os agentes. Como advogada, a senhora acredita que a ressocialização hoje funciona no presídio? Funciona, mas deveria funcionar muito mais se houvesse um comprometimento dos poderes públicos constituídos e da sociedade, que tivesse oportunidade de emprego. Um grande sonho, a cooperativa para a família dos apenados. Este sonho, por que sonho? Porque muitos vão presos e a família fica totalmente sem nada. Porque muitos não têm um trabalho, não têm um vínculo com o INSS e não recebem nada. E ficam, aí acabam filhos, mulheres, irmãs, mães, indo para o mundo do crime. Então isso nos preocupa porque se a sociedade, se houvesse, tem um programa, o PAC, né, que é um programa onde nós, inclusive, lá no Conselho do Idoso, temos, que são os apenados, no regime aberto, semiaberto e aberto, que trabalham para órgãos públicos, recebe, fica uma parcela como um pecúlio guardado, quando saem para condicional, eles recebem aquela parte, mas mensalmente eles recebem e podem ter este contato, porque eles são tratados, ninguém sabe, a maioria das pessoas não sabem. Desconhece a condição deles. A condição deles, e são excelentes profissionais. Então isso a cada dia me faz ver que falta oportunidade, que se as empresas privadas e mais PACs existissem, eu acho que seria um bom caminho. Como professora, a senhora acha que o problema já está no presidiário ou isso poderia ser resolvido lá no começo da vida? Lá no começo. Na base, também, na família? Também. Aí nós entramos para o social também, né? Desemprego, falta de oportunidade, famílias totalmente desestruturadas. Então, é um problema que vem, porque se nós formos analisar o porquê, eu converso muito com eles. Eu não acredito que ninguém é bandido porque quer ser bandido. Olha, essa palavra me faz muito mal dizer bandido, mas muitas vezes eles falam essa palavra. Ninguém chega lá porque quis. Mas uma série de fatores levaram até lá. Aí nós vamos ver lá na infância. O problema começou lá. E aí, quando diretora de escola, e eu já conhecia, né, já era advogada criminalista, eu tinha essa grande preocupação de assistir, de dar o suporte, de fazer a diferença. Nós íamos nas casas das pessoas, nós nos preocupávamos, nós fazíamos um sopão sábado, pedindo nas fruteiras, e sábado nós fazíamos o sopão, e já levavam a panelinha para o domingo. Por quê? Porque nós evitávamos de que as crianças iriam para a rua. E campanhas sempre trabalhamos, sempre. Agora nós temos lá no Conselho o Formiguinha, né? Que é um dos projetos que eu sou apaixonada. Esse projeto Formiguinha, ele confecciona em casa, as pessoas confeccionam roupinhas de criança para serem doadas àquelas crianças carentes, os bebês, né? Mas lá na escola, nós fazíamos sempre, constantemente, campanha. Campanha do agasalho, para nós, era todo ano. Porque nós nos preocupávamos desde da roupinha, do sapato. Muitas vezes a gente olhava a criança extremamente arrumadinha e a professora nos entregava a lista e a gente dizia, mas fulano? E ela dizia assim, é a única roupa que ele tem. Então, são coisas que a gente guarda mesmo na memória. Muita saudade desse tempo que eu tive a oportunidade, através da educação, e através da área criminal, e muitos pais presos nós tivemos, de poder fazer este paralelo. Por quê? Por que chegar lá? Então, eu acho assim, temos que ter um comprometimento quanto ser humano.
de cada um, deixar de pensar unicamente em si. Se a nossa família, se a nossa vida está bem, que bom, mas é do outro. E aí nos levou a parte também que entra a religião, né? Quando eu falo religião, eu falo amor, eu falo Jesus, eu falo Deus. Não igrejas. Não placa, porque... Não rótulos. Não rótulos, porque nós não acreditamos em placas de igreja. Nós não acreditamos em tijolos, em cimento. Nós acreditamos na igreja que está dentro de nós. Desta igreja verdadeira que é o amor, que é o ajudar a levantar, a dar a mão para aquele que precisa, em todos os sentidos. Todos nós somos carentes, todos nós, uns precisamos dos outros, de uma forma ou de outra. A senhora está falando de criança e a senhora foi a segunda presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Sim, do CODI. Como é que foi esse período para a senhora? Esse período já aconteceu no segundo mandato do Dr. Vargas, eu já era diretora de escola. Luiz Alberto Vargas, prefeito de Bagé, né? No final dos anos 80. Exatamente, com muita saudade. A senhora trabalhou em que momento com o prefeito Vargas? No primeiro e no segundo. Os dois mandatos? No primeiro momento eu trabalhei direto, né? No segundo momento, como eu tinha direção de escola, eu só trabalhei no conselho. E nessa época, quem trabalhou diretamente com ele foi com a esposa, com a Carminha Vargas, a primeira dama e secretária da ESMAS. Carmen Vargas também foi ex-vereadora na Câmara de Vereadores. Na época, ela não era vereadora, ela foi secretária e o meu esposo era o assessor direto dela. Então, nós tivemos todo o tempo, ele trabalhava também, porque isso aí veio, né? A nossa família faz isso sempre. Nós tínhamos uma caminhonete que ela tinha, a gente dizia que ela era perfumada, porque à noite eles criaram, também não tinham albergue, eles juntavam os vovós e os vovôs da rua, levavam para um local que eu tinha criado, na época, a creche da Kennedy, e depois parou por um tempo, depois que nós saímos da prefeitura, e aí ela estava ociosa e eles criaram ali um albergue com a ajuda do quartel. Eles recebiam o pijama, que era o abrigo do quartel, tomavam a sopa, no outro dia tomavam um café, tomavam um banho e voltavam às ruas. Então, esse social, esse amor pelas pessoas, ele para nós, ele faz parte da nossa família, desde cedo. A senhora estava falando da questão da formação. E a senhora foi professora de USPB, Orientação Social... Eu não cheguei a atuar. Naquela época já não... Mas como é que a senhora vê o USPB se tivesse na realidade hoje? Mudaria muito a formação do cidadão? Sim, com certeza. Eu acho que sim, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Mas é muito delicado. O meu irmão, que hoje é aposentado há muitos anos do Banco do Brasil, chegou a ser professor de USPB. E foi numa época muito difícil, lá pelos meados de 65, 66, 68, por aí. E então o professor, para atuar, creio eu, se houvesse, né, hoje essa disciplina, né, é um professor que teria que ter muita cautela, muita responsabilidade neste momento. Porque é um momento que nós nos perguntamos, o que será que vem amanhã, né? Para os mais novos, o USPB, Orientação Social e Política Brasileira. Exatamente. Que é, na verdade, formar o cidadão saber o que somos como pátria, hino, valores, os símbolos nacionais. Sentido, que é o que a gente lamenta quando a gente ouve o hino nacional, o hino do Rio Grande, o hino de Bagé. Da independência, que ninguém mais canta. Ninguém mais canta. Não, e como professora a gente tem o hábito de cuidar as bocas, porque nós fazíamos isso com os alunos todos os dias. E a gente vê pessoas cultas que não conhecem. Isso também nas escolas. Eu creio que muitas escolas não estão fazendo mais isso. Isso é cidadania, isso é preparar. Saber pelo que está lutando. Saber por que estão lutando, ter amor à pátria. E este amor vem, olha só, o hino nacional. Se a gente cantar o hino nacional, e eu me empolgo, tem um vereador, né, que é uma pessoa que eu admiro muito. E toda vez que ele vai cantar o hino nacional, ele coloca a mão no peito. Isso é, assim, ó, eu sinto que ele canta com amor. Porque é assim, né? Se o hino nacional fizesse parte todo dia, como uma oração,
sabe? A oração à pátria. O que nós precisamos neste momento? É orar pela nossa pátria. E o hino nacional, cada palavra nacional é uma oração. É orar para aquele Brasil que nós queremos. Aquele Brasil que nós acreditamos que os nossos netos precisam ter. Esses jovens que andam perambulando, ontem à noite ainda nós vimos para casa, andava um jovem perambulando, comendo não sei se um cachorro-quente, alguma coisa, com um skate, assim, e a gente pensava, o que passa na cabeça desse jovem? E tudo isso, aí tu vai lá, né? Se tivesse assim, ó, a escola te abraçasse com o hino de manhã, te abraçasse com uma prece, aquela criança, aquele adolescente, certamente chegaria em casa e que os professores falassem, o que tu queres do Brasil? Eles saberiam responder, com certeza. Eu não quero esse Brasil que está aí, desse jeito. Eu quero um Brasil diferente. Eu estou falando assim, genericamente, né? Sem entrar em questão política. Nada, absolutamente nada. Mas no Brasil que nós queremos, aquele Brasil que a gente tem que ter orgulho de dizer, eu sou sim brasileiro, eu sou um povo trabalhador, eu sou um povo que eu quero mudança, eu quero transformação. E é isso que me alimenta cada dia. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguidinho. O programa Guardados da Memória de hoje apresentando Ângela Gervásio. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Guardados da Memória, hoje conversando com Ângela Gervásio. Dona Ângela, eu vou lhe perguntar sobre a sua infância. Como é que foi? Ela foi infância privilegiada ou de dificuldades? De dificuldades. Eu nasci em Lavras, né? E a minha casa, não sei se tu conhece Lavras, é igreja, uma praça e a minha casa era de esquina. E a minha mãe, extremamente católica, confeccionava aquelas roupas de anjinho para as procissões. E aos 3 anos de idade, eu tinha um tio, aquele tio do coração, que chama de tio, que morreu sendo prefeito. Numa procissão de São Cristóvão tinha o caminhão dos anjinhos e logo atrás o caminhão dos coroinhas. E eu ia dormindo com vestidinho de lã por baixo, coroinha de pérola, as babás junto naquela época. E alguém passou, todo de algodão, e naquela época alguém passou e atirou, não sei se um fósforo, o que foi, e prendeu fogo naquilo ali. Foi terrível, porque quando eu acordei, eu lembro que me sacudiam, porque eu era só chamas. Aí, meu pai estava no campo de futebol, era pertinho, avisaram, quando ele viu, a minha casa estava tapada de gente na frente, porque iam tirar a minha roupa, imaginando que eu estava toda queimada, porque não tinha como. E ali aconteceu um milagre na minha vida, porque eu não tive, todo mundo teve queimaduras, porque os algodões saltavam. E a única coisa que eu tinha, meu cabelo dourado, bem encaracolado, e o cabelo, o fogo assim terminou, né? Enrugou todo e caiu depois todo o cabelo. Tiraram a roupa, eu não tinha nada, só não falava. Aí vim, saudoso pai, doutor Adalto, foi quem me tratou, e aos poucos eu voltei a falar, e até houve uma procissão, Padre André Munhoz, que era primo do meu pai, hoje é aposentado da Sagrada Família, que mora aqui na Mascarenhas, e fizeram uma procissão como ação de graças pelo milagre, de que eu fui a mais atingida e não aconteceu nada, graças a Deus. E eu me criei nesse catolicismo, meus pais, meu pai, minha mãe, extremamente católicos. Lá. E inicialmente uma infância que poderia ser considerada hoje como de classe média alta. Campo, gado, tempo das vendas, né, que tinha da venda do ouro, que até hoje eu tenho a balança no meu escritório de pesar ouro, vendiam roupas, sapatos, comida, tudo. Mas, infelizmente, naquela época, a função de acesso ao clube diagonal, os homens se encontravam no clube, jogavam cartas, enfim, e foi tudo embora.
Quando nós viemos, eu com 7 anos, meu irmão mais velho, 8 anos mais velho que eu, viemos para Bagé assim, sem nada, absolutamente sem nada. A minha mãe, uma guerreira, que de móveis a doce, a cabelo, a costura, ela foi uma pessoa que muito importante, na época eram as costureiras, depois modistas, né? Naquela época, pelo trabalho dela. E meu pai trabalhou no estadual, depois houve um concurso, ele sem estudo, não passou, foi para fora, trabalhava na secretaria do estadual. Aí passou a ser vendedor de comida, né? De comércio em comércio, assim foi a minha infância. Aos 7 anos eu já fazia tiarinhas para vender para as colegas, bonequinha de lençolzinho, coisinhas assim para as bonequinhas. E meu irmão também, guerreiro enorme, trabalhando desde cedo, uma pessoa muito inteligente. Quantos irmãos a senhora tem? Só um. Só um? Só um. Mais novo ou mais velho? Mais velho, 8 anos mais velho. Ele foi professor estadual, foi professor municipal, foi professor estadual, depois aposentou como funcionário do Banco do Brasil. E tudo com muito sacrifício. Então a minha infância foi assim, mas muito amor. Então eu lembro assim o carinho do meu pai, jamais dizer não. Nós passamos por todos aqueles períodos, sabe, da ditadura, e onde a nossa casa era o referencial, porque nós tínhamos de um lado da família que eu digo porque Lavras, uma cidade pequena, todo mundo se chama de tio, né? Então uns eram de sangue, outros do coração. E eles vinham na época ainda do quartel-general, dando depoimentos, uns dando depoimento a favor, outro contra o outro, e aí, todo mundo veio na minha casa, dizia meu pai, mas não se fala em política. Então sentavam na mesma mesa, dali umzinho para um lado, outros para outro. E ali eu me criei assim. E a minha avó materna, na casa dela, no tabuleiro, ela tinha uma escola, que ela cedeu para fazer uma escola estadual, onde um primo era o professor. E ela enfrentou, porque ela sempre foi fanática na época, Brizola, Jango, né, Getúlio Vargas, e depois esse primo e eu, mas ninguém na família com gosto político. Todo mundo assim, não quero saber de política, não, e só eu creio, tomara que não seja a última, mas porque política, não estou falando assim, a política simplesmente partidária. A política que eu acredito que, quando a gente diz assim, eu não quero saber de política, eu não quero saber de melhorias, então. Porque se eu critico e não sou um instrumento, um elemento para que possa haver uma mudança... Aliás, assim, é o grande mal do brasileiro. É o grande mal, assim. Fugir da política. Exatamente. Porque a política faz parte da nossa vida. E eu aprendi com a minha avó isso aí. Muitas coisas eu aprendi com ela, porque depois de velhinha, ela morou conosco um bom tempo e eu conversava mesmo. Criança, eu sempre tive aquele gosto. E meu pai não gostava, mas ele me acompanhava. Eu tenho uma cena que eu guardo, assim, era muita chuva. Quando o nosso prefeito chegou na janela, no dia da posse, dia 1º, e chega na janela assim, eu voltei ao passado, nos meus 7 anos. Quando aquela janela abriu e apareceu, naquela época, né, o Brizola, meu pai com guarda-chuva, assim, indignado de ter que estar ali comigo, e eu chorando de alegria. Mas eu pedia, ele ia. Então, assim, a gente vê que eu fui criada, assim, ó, com dificuldade, sim. Trabalhavam de dia para que... E uma coisa muito importante é que haja entre as famílias este encontro, mesmo sem tempo. Nós nunca dormíamos sem antes, a gente esperava meu irmão chegar do colégio, ele fazia ainda o científico no estadual, e a gente aguardava ele chegar, ficava na cama do pai e da mãe comendo o que tinha, uma banana, um pão, todo mundo junto assim, antes de dormir. E ali era tão gostoso assim, porque era aquele encontro da família. E hoje a gente quase não vê. Então as dificuldades, e eu agradeço a Deus se me perguntarem assim, tu gostarias de ter um lar com recursos? Lembro quando surgiu a Suzes, umas bonecas. Eu não tive nunca a Suzy. Eu tinha umas bonequinhas gordinha, durinha,
que se comprava, assim, tipo Marisa, tipo, não as lojas Marisa hoje, né? Sim. Mas eram aquelas bonequinhas durinhas que eu enfeitava, minhas amigas todas brincavam com a Suzy, eu brincava com aquela, minhas amigas iam para os clubes, Cantegril, Bagé Tênis Clube, eu ia tomar banho de tanque, e à tardinha, aí eu tomava banho de sol, e à tardinha todo mundo ia para a praça, eu também ia, né, cabelo molhado, mas eu vinha do fundo do pátio. E isso me impulsionou, fui líder estudantil, sempre, sabe, lutando para que a vida melhorasse, para que os outros não passassem por aquilo. Mas aquilo me fez hoje dizer que bom que Deus me fez assim conhecer, porque quem sabe eu não teria tido toda essa caminhada com muito esforço. Nada é fácil para mim, tudo é difícil. O que para algumas pessoas assim, ó, é fácil chegar, para mim não é. Desde uma doença é muito difícil. Um resfriado a pessoa se cura em 5 dias, para mim dura quase um mês. Mas são provas, mas provas que a gente consegue vencer. Em que momento que a senhora conheceu o seu marido? O meu marido, ele morou em Lavras, mas ele é de Caçapava. Nós até vivemos um período pequeno na mesma cidade. Ele era amigo de um primo meu, mas não nos conhecemos. Aí ele veio a Bagé, ele trabalhava no banco, e eu fui meu primeiro baile, que meu pai concordou que eu fosse, e neste baile nos conhecemos em Lavras. E daí Lá um em ano e Lavras 7 ainda. meses, lá em Lavras ainda. Depois de 1 ano e 7 meses acabamos casando. Isso com que idade? Casei com 19 anos, 44 anos de casado. É uma vida. É uma vida. A senhora tem 3 filhos, os 3 são João, e eu noto que a senhora fala neles com entusiasmo. Ai, com um orgulho enorme, enorme, porque eu vejo neles assim, todas as noites, eu deixava todos dormir, é um sonho assim, eu banhava, colocava o pijaminha feito pela minha mãe, aquele pijaminha feito de tecido, e eu deixava dormir, eu sentava na beira da cama e eu orava, e pedia, falava com Deus, que eles fossem homens do bem e que me desse a oportunidade de educá-los para que eles não passassem os trabalhos que eu passei. E hoje eu tenho os 3 formados, o mais velho é advogado, é juiz leigo, no Juizado Especial Cível, foi conciliador no Juizado Especial Criminal, é especialista no Direito Civil, e o outro é nutricionista, esse é o João Batista. Conhecido como Gervásio. Como Gervásio, como Lu, né? Porque ele não deixa a várzea, ele não deixa os times de futebol, né? Eu digo que sou baguá, porque ele se criado na escolinha do Bagé, depois ele jogou profissional no Guarani, e hoje ele trabalha na parte de nutrição com o Bagé. E depois o João Roberto, mais moço, o Beto, que eu fiz tudo que proposta para que ele seguisse no crime, né, me seguisse no crime, fizesse direito, mas ele não, e ele é informata, ele não serviu na época no quartel, depois ele foi temporário no Hospital Militar, estudou e no seu primeiro concurso ele é informata, trabalha na Unipampa, ali na parte de técnicos de informática. O que é mais importante para a senhora hoje? Hoje, exatamente isso que eu estou fazendo. É trabalhar com pessoas, ver o sorriso, receber de manhã aquele abraço e ver quando dançam, quando se apresentam, quando dizem que bom estar aqui, é de poder conviver, é de poder, quando sai uma pessoa do presídio, eu sentar, isso eu faço sempre, senta na minha frente e ali eu sou o juiz mais enérgico. A partir de agora, a tua vida tem que ser assim, assim, assim. E a minha maior dor quando eles retornam. Então... E retornam? Retornam. Muitos, poucos? Muitos. A maioria? Não. Graças a Deus que não. A senhora tem algum que a senhora recorde ou que a senhora lembre que esteja bem hoje, que tenha superado aquilo e diz, olha, valeu a pena? Ai, tem muitos, muitos. Assim, que se sobressaíram? Sim. Tem uns que inclusive são advogados, outros temos profissionais liberais, temos pessoas assim, e muitos já partiram. Recentemente tivemos 3 que, né, foram os últimos homicídios ocorreram, foram meus clientes. Um inclusive meu afilhado, que eu conheci na Rádio Clube.
ainda na barriga da mãe. Que interessante. Então são histórias assim que a gente guarda com carinho, porque e eu penso assim, se eu não tivesse tido, acho que essas oportunidades todas de saber o que é o querer e não ter no momento, mas saber que depende também de mim, né? Eu penso assim, ó, se eu tivesse me acomodado, sou marido trabalhando, hoje, com certeza, nós não teríamos essa tranquilidade do dever cumprido com os filhos e também esse compromisso que nós temos, porque nós temos um compromisso com as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer lugar da sociedade, que se vai sempre se pensando assim, os meus filhos já são assim. Eu tenho o meu mais velho, em frente ao quarto dele, eu ainda conservo uma cadeira. Sempre, a roupa que eu encontrava, porque ele compra uma roupa, ele sempre tem alguma para me dar. Então, meu carro, meu escritório, é comum tu encontrar roupas. O escritório, eu chego, quem é que trouxe? Fulano, deixou aí, porque eu sempre tenho. E sempre, eu não sei ou agora, mas daqui um pouquinho, tenho certeza que eu vou saber que chega a pessoa certa. Quando se troca um móvel dentro de casa, se troca um computador, a gente já sabe onde vai. Então, isso é a minha alegria. Eu acho que eu nasci para fazer os outros felizes, porque muitas vezes eu me descuidei da minha própria saúde. Quando eu disse que aos 3 anos foi um milagre, eu tive mais 2 milagres na minha vida. Em 2000, já diretora de escola, e questão de mês, 2001. 2000 eu tive um infarto. Aí me recuperei mais ou menos, não muito bem, já voltei para a escola. Aí, em seguida, eu tive isquemias, né, transitórias, mas bem acentuadas. Sem sequelas. Algumas sim ainda, mas hoje eu dou risada. Fui para o Instituto do Coração e a constatação que o meu coração não era doente, mas eu fazia eles doentes. Eu fazia ele doente exatamente por isso, porque eu tinha, por exemplo, gozavam que eu era diretora de 60 horas, porque a gente ganha por 40, mas a minha escola era 60. Então, sempre fui assim. Mas sequelas, por exemplo, quando eu vou fazer um júri, primeira coisa que eu digo, jurados, se eu tropeçar em alguma palavra, me perdoem, porque algumas palavras corretamente não saem. Às vezes, ela tranca. A minha caligrafia não é mais a mesma. Agora, eu estou tentando ensaiar por dança bagé com as minhas alunas. O braço e a perna, eles não têm o mesmo acompanhamento. E eu descobri isso agora. Mas não muda nada. Porque o que eu sinto? Deus me deu uma saúde e uma energia que eu acho que eu não tinha antes. Porque eu faço coisas hoje que eu acho não, com certeza antes eu não, por uma coisa ou por outra eu não fazia, e hoje há tempo para tudo. Qual foi o momento de maior tristeza na sua vida? Maior tristeza foi a perda dos meus pais. Meu pai faleceu muito cedo e foi enterrado no Dia das Mães. Lembra com que idade? A sua? Eu tinha... O meu filho do meio, o João Luiz, tinha 2 meses. 40 e poucos anos. Ele faleceu cedo. E a mãe? A mãe faleceu com 88 anos, fazem 5 anos. E viveu bem. 12 anos ficou numa cadeira, numa cama, por isso. Né? Muito sofrimento? Esse amor, assim, e essa preocupação com fraldas, com o idoso. Sofrimento de ver que ela não quis sair de um apartamento que ela ganhou do meu irmão, porque era o sonho dela desde... Nós éramos pequenos, morávamos dobrando a Floreira e ela sonhava com esse apartamento. Jamais se imaginar. E o meu irmão comprou e entregou para ela depois. Então, e quando ela adoeceu, que ela quebrou a perna, ela não quis sair dali. E por momentos depois ela teve Alzheimer e ela dizia que tinham tirado ela dali e era muito difícil convencer que não, porque ela não admitia que tirasse. E ali a gente mostrava a praça, mostrava os taxistas, até ela se convencer que realmente ela estava ali. Então isso era muito dolorido, porque nós precisávamos trabalhar. Foi nesse meio tempo que meu irmão também adoeceu, né, uma doença séria, graças a Deus, né, hoje está bem. E foi quando eu comecei a ter, foi quando eu tive infarto, quando eu tive isquemia, porque foram 12 anos de muita luta.
Uma saudade. Saudade, acho que da minha infância, com tudo que eu passei, da minha caminha cor-de-rosa, que à noite eu chorava agarrada nela quando via meu pai chegar do clube. Por que chorava? Com dívidas, porque bebida, jogo de carta, né? E no outro dia tinha que pagar as duplicatas, como ele dizia, do comércio, e a minha mãe, claro, que cobrava, né? Então eu sabia que eu chegava, quando ele chegasse, tinha briga em casa. E por isso eu dou valor para a infância, para aquele amor, aquele cuidado com as crianças, não brigar na frente dos pais, os pais não brigarem na frente dos filhos. Terem o cuidado de muitas coisas não falarem. Não precisa as crianças saberem, mas eu não tinha como não saber. E isso aí eu lembro assim, era pequenininha, né? E lembro. O que lhe deixa feliz? Ver os outros felizes. E fazer o que eu gosto. Que é isso, servir. A senhora era católica, virou espírita, hoje é evangélica. Sim. O que lhe fez mudar, transitar? Católica, toda a minha vida foi algo assim, aquilo natural. Espírita, porque eu sempre queria algo a mais, eu queria uma proximidade maior com Deus. Compreender o que está acontecendo? Compreender o que estava acontecendo. E foram tempos muito bons, muito bons. O tempo que eu trabalhava na televisão e que meus filhos se criaram dentro do catecismo. Foram tempos muito bons. Depois algumas desilusões, coisas talvez imaturas. Eu fiquei um tempo. E aí quando eu adoeci, os presos e as mães de alunos evangélicos me converteram. Eu numa cama, num leito de hospital, eles fazendo jejum, para mim era greve de fome, eu não sabia. Eles me mandando olhinho, as mães orando. Foi quando eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica. E eu já transitei por várias igrejas, porque nada é perfeito. E a gente tenta buscar a perfeição, mas a única perfeição é Jesus. E nós estamos muito longe de chegar, mas a gente quer chegar perto. Então, o que eu digo? Eu não tenho placa. Eu acredito que a nossa religião é Jesus. Qual é o seu maior medo? Maior medo é exatamente este momento que nós estamos passando, que eu não sei o futuro. O que nos espera a cada momento? É de ver que as coisas estão piorando em todos os sentidos. O desemprego. Desemprego é algo que me dá muito medo, porque a minha infância foi assim. O meu pai vendia, tinha dias que ele não conseguia vender, outros dias vendia, outros dias não. Então, o desemprego, sabe? Quando uma pessoa senta na minha frente e me diz, a senhora sabe de alguma vaga? Aquilo é uma punhalada em mim. Porque eu digo assim, ó, é sonho, né? Como eu gostaria de poder ter condições de dar um emprego. O emprego, saúde, educação, não precisa mais nada. É só isso que o povo precisa. E o desemprego é algo assim que me dói muito. Eu fico muito triste de não poder ajudar. O que ainda falta realizar na vida? Neste momento, eu te digo assim, só quero mais uns anos de vida. Que Deus multiplique, porque nesse exato momento, tudo que eu pedi para Deus, Ele entregou nas minhas mãos. Tudo que eu pedi, eu ainda, quando subi a escada da prefeitura, eu dizia assim, eu sonhava em voltar a subir num tapete vermelho. Agora não tem, né? Porque agora é tábua, porque é por lei, né? E aí lá na Câmara, esses dias eu vi um tapete vermelho e eu digo, olha o tapete vermelho que eu sonhava, ainda naquele tapete vermelho. Então, eu dizia assim, eu não vou morrer antes de poder voltar a trabalhar na prefeitura, não por dizer trabalhar na prefeitura, mas porque eu sei que ali não tenho dinheiro para montar uma empresa. Não tem outra forma. A prefeitura, pelo menos, ou um órgão público assim, tu tem como ter uma outra forma de ajudar. Nem que seja
ali no escritório que eu faço, um abraço, poder ajudar muitas pessoas, a gente trabalha no amor, né? Mas é uma oportunidade que Deus está me dando, e por isso as gurias chegam a me dizer assim, eu fico até com pena, porque elas dizem assim, Ângela, é que teu raciocínio é muito rápido, mas a gente quer fazer, é uma equipe maravilhosa que eu tenho, mas é que eu sou, realmente é muito rápido, porque eu tenho pressa, eu quero correr, eu quero aproveitar cada minuto da minha vida. Então, o que eu peço é isso, multiplicar meus anos de vida e ter saúde. Muito medo. Quando falou medo, eu tenho medo. Uma doença que me faz muito mal é o câncer. Então, quando vejo alguma notícia, né, na saúde, estão implantando em Bagé, estão trazendo para Bagé tal e tal, isso me alegra muito, porque eu tenho medo. A senhora tem medo da morte? Eu não tenho medo da morte, tenho medo do sofrimento. Porque eu não acredito na morte, mas sim no sofrimento, principalmente da família. A senhora convive hoje com pessoas idosas. A senhora tem muitas histórias de vida ao seu lado. Tenho. Ainda vamos escrever um livro. Nós estamos preparando um livro. Que história a senhora ouviu que lhe marcou mais? Nós temos pouco tempo, né? Nós começamos em janeiro, era férias, fevereiro ainda, um pedaço de férias. Propriamente em março começamos. Mas são tantas histórias. Esses dias uma senhora com 98 anos, ela está começando a ajudar a escrever um livro da vida que vai falar tudo sobre como era antes, como é hoje, as dificuldades, como é que era até a compra da alimentação, enfim. Mas tem tantas histórias que me marcou assim, tu diz lá no centro idoso? Lá no centro. Lá no centro, porque fora tem muitas outras. Lá ainda, se eu te disser que tem alguma que me marcou profundamente assim, tem muitas histórias, então não tem uma que se destacasse mais que a outra, mas tem muitas histórias doloridas, pessoas, e aí é que eu me alegro. Porque com esses 74 cursos entre os projetos, que hoje, porque é muito dinâmico, nós tem pessoas que vão só almoçar e almoçam ali no restaurante universitário, o restaurante popular. Né? Por quê? Porque são pessoas carentes, né? E outras não. E como só os cursos não podem coincidir em seus horários, eles podem fazer tantos cursos quanto quiserem. Então elas moram ali. Então é algo assim, isso me faz feliz. E são várias histórias, eu sei que daqui a um ano eu terei sim histórias, porque elas contam, mas são histórias, eu não sei se é porque eu estou tão calejada e com tantas histórias que eu já vi, que eu já ouvi, que assim, mas eu sei que a cada dia novas histórias, novos desafios nós temos pela frente. Nós queremos não só, e nós não estamos só ali, mas nós queremos chegar naquela casa mais longe, como nós chegamos em Palmas, lá no fundão, e agora estamos indo de novo, e poder chegar. Nós temos a Corrente do Bem, um projeto que eu lembro a minha mãe, deitadinha, olhando que eu forro, esperando alguém, fora as cuidadoras, né? E nós que tínhamos que aquela correria de trabalho, porque precisávamos, né, sustentá-lo com 3 pessoas atendendo dia e noite, sábado e domingo, enfim. E eu lembro quantas pessoas estão unicamente vendo para o teto. Então nós criamos a Corrente do Bem, que vai fazer esse trabalho. Hoje nós ouvimos a história da dona Ângela Gervásio. Obrigado por nos receber aqui na sua casa e contar um pouquinho da sua vida. Muito obrigada pela oportunidade. É uma história comum, não tem nada diferente, mas é a nossa vida aberta. O programa Guardados na Memória volta na próxima semana. Este e todos os outros programas você pode assistir na internet, no nosso Facebook e também no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.